Vamos orar? Oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, diante do seu trono, o trono da majestade, para lhe agradecer a vida, a saúde e a paz, e também o privilégio que temos de abrir a sua palavra e ouvir o soberano do universo a falar conosco. Que o Senhor nos dê entendimento, que o seu Espírito abra o nosso espírito e que nós compreendamos um pouco melhor do amor, o amor que o Senhor tem por uma raça de rebeldes que somos nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, seja cumprimentado nessa hora por essa mensagem tão maravilhosa que é o estudo do santuário. E nesta gravação, especificamente, vamos falar sobre o lugar santíssimo. Nós já comentamos no primeiro vídeo sobre a primeira parte do santuário, que era o pátio, onde era representado, então, a nossa justificação. E nós lembramos que naquele lugar existiam dois móveis, que era o altar de sacrifício e a pia, onde os sacerdotes se lavavam e se purificavam antes de entrar no lugar santo. E aí depois é bem evidente que esse lugar que representa a justificação é o que Cristo fez na terra. E no santuário do céu não existe essa parte do pátio, porque lá no céu existe o lugar santo e o lugar santíssimo. E na segunda gravação nós fizemos então a colocação sobre o lugar santo, aonde então é a parte onde alude à santificação, e nós vimos que lá existem três móveis básicos, que é ao norte está o pão da propiciação, ou o pão da presença. Lá existem duas pilhas de 6, que são 12 pães, e Deus havia dado instruções como fazê-lo. A mesa era toda de ouro, com duas bordas, representando as duas coroas do Pai e do Filho. No lado sul existia o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, que representa então Cristo, a luz do mundo. E indo mais para o lado oeste, então tinha a mesa onde se fazia o altar de incenso, onde se fazia todo o ritual nesse móvel. E aí, então, existia aquele véu onde separava o santo do santíssimo. E essa colocação toda dos móveis, ela do leste para o oeste e do norte para o sul, eles faziam exatamente uma cruz. Toda a disposição era representativa da cruz de Cristo. Por isso que quando nós abrimos esse estudo do santuário, nós lemos lá em Salmo 77, verso 13, que o caminho do santuário é o caminho do Senhor. E nós, então, queremos hoje fazer uma conclusão, se é que podemos fazê-lo, né, Belinha? Mas, se necessário for, nós vamos fazer outras gravações, porque tem outras nuances do santuário, se não essas que nós fizemos, que é muito representativo para a nossa salvação. Porque o santuário, ele não é só móveis, ele não é só rituais, ele não é só... ele tem uma coisa muito maior que talvez você não tenha a consciência e nem nunca ouviste falar dessas coisas. Então, Belinha, vamos começar, então, pelo lugar santíssimo, e lá existiam basicamente 5 elementos. Primeiramente, o Pai e Jesus. Existia, então, a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança nós vemos, então, que tem as tábuas dos 10 mandamentos, tem o maná, e temos, então, a vara de Arão, que é muito especial essas representações, que talvez o nosso ouvinte não tenha uma compreensão bem clara, e nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar para que nós possamos expor corretamente e de forma clara, e o ouvinte possa, então, entender essas coisas muito importantes que nesse dia estamos gravando aqui. Uhum. Exatamente, tu estavas a falar e estavam a vir vários textos à minha mente
quando dizias que tudo no santuário, tudo, é um ensinamento de Cristo. E o próprio Jesus disse isto. Ele disse, por exemplo, em João 5, 39, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Portanto, todo o Antigo Testamento, que eram as Escrituras naquela altura, dão testemunho de Jesus. E o próprio Jesus, numa outra altura, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 27, diz: e começando por Moisés significa os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. E começando por Moisés e por todos os profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Amós, Abacuque, Naum, Sofonias, enfim, explicou-lhes o que dele, Cristo, se achava em todas as Escrituras. Versículo 44 de Lucas 24. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, ou seja, antes de morrer, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. As Escrituras são a palavra de Deus e que nos revelam Deus através de Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, João 17,3, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, nós só podemos conhecer o Pai através do Filho. E aquele a quem ele revelar, ele ficará a conhecer o plano da salvação, o caráter de Deus. E esse plano da salvação maravilhoso, que eu até gostava, talvez mesmo antes de lermos aqui em Hebreus, no capítulo 9, mas eu até gostava de ler aqui uma coisa de um livro que tem por título Primeiros Escritos, na página 149, 150, 151, não vou ler tudo, vou ler algumas partes para nós entendermos que o pai e o filho, eles tiveram umas pacto. reuniões, um Pacto. Exatamente. E para a nossa salvação. Por isso o subtítulo aqui temos é o plano da salvação. E esse plano da salvação está delineado no santuário. O santuário é o método que Deus escolheu para resolver um problema grande, que era o problema do pecado. Nenhum de nós consegue resolver o problema do pecado. É um plano didático para nós entendermos, Belinha. Um plano para nós entendermos e para ele executar. Nós não conseguimos resolver o problema do pecado. Só Deus pode resolver esse grave problema, que é um vírus que contaminou toda a humanidade. Mas Deus criou esse plano. E esse plano está especificado no santuário. Por isso é tão importante a doutrina do santuário. E por isso é que o santuário é o centro de todas as doutrinas. E é o caminho que nos conduz. E tem uma coisa, Belinha, que Satanás tem um ódio terrível do santuário, embora ele queira utilizá-lo. Exatamente, tem um ódio muito grande, já falámos um pouco sobre isso. Não é por acaso que ele era um querubim e que estava no santuário, no lugar santíssimo. Portanto, ele conhece tudo. Mas eu vou ler aqui apenas algumas coisas que eu acho que o ouvinte vai gostar de conhecer. Então diz assim, Primeiros Escritos, página 149. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor.
a família inteira de Adão deveria morrer. Depois vou dar um saltinho e vou ler um pouco mais à frente. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes Jesus foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. Então Jesus estava ali num concílio, não é? Num encontro, numa reunião com o seu Pai. E 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez, ele veio do seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. O seu semblante estava calmo, livre de toda a perplexidade e inquietação, resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber, portanto, Jesus fez saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Então, quer dizer, ele tinha estado em reunião com o pai, os dois, o pai e o filho, para estabelecer o quê? Um plano de livramento do homem pecador. Jesus disse aos anjos que estivera a pleitear com o seu pai e oferecera-se para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Que pelos méritos do seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Eu fui à procura do significado da palavra pleitear, porque diz aqui que Jesus tinha estado a pleitear com o seu pai. Então, no dicionário diz que pleitear significa alegar, advogar, pedir, demandar, solicitar, defender ou disputar algo com afinco, empenhar-se para conseguir um objetivo. Exatamente, Belinha. Esse pacto eterno que você citou aí, Paulo fala lá em vários lugares. Sim. E o ouvinte precisa compreender o que é esse mistério do Evangelho que Paulo fala aí, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Exatamente. Portanto, vejam que houve aqui uma luta por parte do Pai, porque diz que 3 vezes Jesus foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez, então, ele saiu. Diz que a princípio os anjos não puderam regozijar-se, pois o seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Aqui é que está. E o plano da salvação, meus queridos amigos, está no santuário. Aí está a maneira como nós podemos compreender esse plano que foi feito no céu entre o Pai e o Filho. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira do seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos o odiariam e o rejeitariam. Exatamente, quase todos o odiariam. Olhem o espírito que as pessoas tinham e o rejeitariam. Ele deixou toda a sua glória no céu e apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer aos que são tentados e que finalmente, depois da sua missão como ensinador, se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e os seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir-lhe. Disse-lhes também que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra. Aí está o altar do sacrifício, no santuário, que nós já falamos, como um pecador criminoso que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele, meus amigos. O peso dos vossos pecados e dos meus pecados caiu sobre Cristo. Ele carregou
esse fardo, esse peso, esse remorso, essa culpa. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Os anjos diz que se prostraram aos seus pés, ofereceram as suas vidas, mas que Jesus lhes disse: a vida de um anjo não é suficiente. Então, mais à frente, ele diz que tomaria a natureza decaída do homem e a sua força não seria nem mesmo igual à dos anjos. Mas eles seriam testemunhas, e eles iriam ter uma parte a desempenhar, iriam ajudar o Filho de Deus a suportar os sofrimentos, iriam dar-lhe ânimo. E mais à frente diz: e seu pai depois, no final, lhe daria o reino e a grandeza do reino sob todo o céu, e ele o possuiria para todo o sempre. Um pouco mais à frente, Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que o seu pai aceitara. Então temos aqui duas pessoas, o pai e o filho. Foi difícil para o pai. Querem ver o que diz mais à frente? Olhem o que diz aqui. Disse o meu anjo assistente: pensais que o pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar o seu amado filho para morrer por ele. E todos aqueles que são pais e mães sabem, imaginam o que é que o pai não terá sofrido quando decidiu entregar o seu filho. Ias dizer alguma coisa, Denis? Aqui ainda, Belinha, nesse mesmo contexto, diz que Satanás de novo, né, se regozijou com os seus anjos de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Olha só. Exatamente, exatamente. E agora, voltando só um pouquinho atrás, e vamos concluir a leitura, porque isto é muito bonito, é mesmo muito bonito, diz o seguinte: então, a alegria, inexprimível alegria, encheu os céus. E a hoste celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Tocaram harpas. Olhem a alegria que os anjos sentiram quando perceberam que Deus, o Pai, tinha aceito o plano e que o seu filho viria morrer por esta raça de rebeldes. Tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que o tinham feito antes. Pela grande, aqui está, grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu muito amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus, para consentir ele em deixar o seio do seu Pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia e morrer uma morte ignominiosa a fim de dar a sua vida por outros. Meus amigos, nunca pensem que Deus não vos ama. Nunca pensem, nunca duvidem do amor dele por vocês. Tudo isto, a nossa mente não consegue abarcar, mas pelo menos temos um vislumbre da importância que cada um de vós tem para Deus, que se dispôs a dar o seu filho. E não é dar só por dar, é sofrer o que ele sofreu. Injustiças, traições, desprezo, inveja, tanta coisa por vocês e por nós. Eu acredito, Belinha, que o coração de Jesus mais sentiu quando aqui esteve pela rejeição daquilo que mais Jesus queria fazer em prol da nossa causa, que era a nossa própria Exatamente. salvação. Sim. Há um hino muito bonito que diz que o mais difícil é ser Deus, não é É ser verdade. homem. O mais difícil é ser Deus, porque Ele quer salvar pessoas que não querem ser salvas. É isso mesmo. Nós nunca pensamos muitas vezes disso, é dos arautos do rei. Bom, mas então, vamos aqui a Hebreus, capítulo 9. Eu quis fazer esta introdução para nós
percebermos o amor que Deus nos tem, o que Ele suportou e que está referido no santuário. Então aqui no capítulo 9 de Hebreus, e porquê que eu venho a Hebreus? Porque muitos crentes têm o hábito de dizer, isso o santuário é lá do Antigo Testamento. Não é verdade. O livro de Hebreus é do Novo Testamento e só fala do santuário. Querem ver? Então E nós... Belinha, só um Sim, pouquinho. O lugar santíssimo, aonde hoje nós vamos fazer, é exatamente no tempo presente. Tudo o que está lá no lugar santíssimo, ele alude exatamente no tempo presente. Não tem nada de passado, não tem nada de futuro. É para hoje. exatamente. Então diz assim, ora também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. Portanto, está a falar do santuário terrestre, quando Deus deu a Moisés as indicações para ser construído. Pois foi preparada uma tenda, a primeira, esse tal santuário terrestre, na qual estava o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Portanto, nós estamos a ver aqui que no santuário terrestre, que era uma sombra do celeste, havia um lugar que era o lugar santo, como diz aqui, e lá estava o quê? Estava o candeeiro, ou candelabro, a mesa dos pães. Mas depois, diz no versículo 3, depois do segundo véu, ou seja, já não é no santo, é no santíssimo, estava a tenda que se chama o Santo dos Santos. Portanto, depois do santo, existe um outro espaço chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, que tinha o incensário. Não é o altar do incenso, é um incensário, uma coisa pequenina, como encontramos lá em Levítico 16, 12 e 13. Um incensário de ouro e a arca do pacto, ou da aliança, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná. Portanto, dentro da arca estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado com flores e depois com amêndoas e as tábuas do pacto, as tábuas da aliança. Portanto, dentro da arca, que estava no lugar santíssimo, e está no céu ainda, isto está lá, nós temos três coisas. Temos as tábuas, temos a vara de Arão e temos um pote com maná. E cada uma dessas coisas tem um significado. Versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório. O propiciatório era a tampa que tapava a arca, e já Aliança. vamos ver o que é que isso significa, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Portanto, temos aqui uma descrição resumida do que estava no Antigo Testamento e que Deus tinha dado para que Moisés construísse e que tem um significado. Ora bem, Adenis, a presença de Deus manifestava-se aonde? Era sobre, era sobre essa tampa, onde tinha os querubins. E aí então Deus aparecia quando o sumo sacerdote lá ministrava uma vez por ano. Uma vez por ano, que era o dia do juízo. Exatamente. Era chamado dia da expiação, o dia do Kippur. E então, nesse dia, Deus fazia a limpeza de todos os pecados, dos quais hoje Cristo está fazendo exatamente esse procedimento no céu. Exatamente, portanto, Deus nos deu indicações disso em Levítico capítulo 16, era chamada o dia da expiação, ou Yom Kippur, o dia da limpeza, da purificação. Porquê? Porque os pecados dos pecadores, aqueles arrependidos, não é verdade, eram de, Israel. exatamente, o Israel de Deus, eram depositados ali ao longo do ano. E uma vez por ano havia necessidade de purificar o santuário porque ele estava contaminado, eu digo entre aspas, mas era mesmo assim, contaminado com
o registro dos pecados. Porque é assim, quando o pecador confessa o seu pecado, ele fica perdoado, o pecador fica perdoado, fica justificado, fica salvo. Mas só um minutinho. Quando o sacerdote aspergia o sangue no véu, e aí era contaminado, aí era uma representatividade da pessoa de Cristo aqui na Terra, da carne e do sangue de Cristo. É muito importante isso. já vamos lá, exatamente, também se encontra aqui em Hebreus. Mas só para não perder aqui o raciocínio, uma vez por ano, não é? Os pecados que tinham sido lá depositados, o registro dos pecados no céu, o que existe são os nossos livros, e os nossos livros contêm o registro dos nossos pecados. Esse registro dos pecados está contaminando, não pode lá permanecer. Eles têm que ser apagados. E era isso que acontecia nesse último dia do ano, o dia do juízo, que prefigurava o tempo que nós estamos a viver neste momento, porque Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. E ele hoje está no lugar santíssimo fazendo o juízo, ou seja, purificando o santuário do registro dos nossos pecados, daqueles que se arrependeram deles, que os confessaram e se arrependeram e confessaram. Por isso é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Portanto, antes deles serem apagados, nós precisamos arrepender-nos e confessá-los. Arrepender-nos e converter-nos. E o Adeni estava a falar numa citação que se encontra também no livro de Hebreus, aqui no capítulo 10, que Deus diz-nos alguma coisa tão a ver como tudo o que está no santuário está aqui no Novo Testamento. Então, no versículo 19 do capítulo 10 diz: tende, pois, irmãos, ousadia para entrardes no santíssimo lugar, estão a ver, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo caminho, lá está outra vez o caminho, que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, porque havia um véu que separava o santo do santíssimo, isto é, da sua carne. Ou seja, quando o véu do templo, no momento em que Jesus morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, isso significa o rasgar da vida de Jesus. Ele morreu, a vida dele foi rasgada para nós podermos ter acesso direto à presença de Deus que estava no lugar santíssimo. Por isso nós não precisamos de intercessor, já temos um intercessor que é Jesus Cristo. Por isso, ele nos abriu... Paulo, em capítulo 4, verso 16, Belinha, ele fala que acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Exatamente. Portanto, nós devemos com confiança entrar, porque o próprio Jesus nos abriu o caminho para irmos como filhos, arrependidos, diretamente à presença do Pai. Não há necessidade de recorrer a outros métodos, porque este é o método divino. E quem não o aceitar, não vai ter a remissão dos seus pecados. Salvação também, né? Exatamente. Então, eu queria falar um pouco acerca da tampa, ou seja, do propiciatório que estava em cima da arca e que tapava a lei. E nós encontramos isso em Tiago, portanto, já estamos a perceber que estamos num contexto de juízo. Aqui no capítulo 2 de Tiago, no versículo, ele está a falar da lei, nós podemos ler a partir do versículo 10, por exemplo, Tiago 2:10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos.
Podemos falar, por exemplo, da questão do sábado. Não guardando o sábado, tropeçamos num ponto, estamos a transgredir toda a lei. Mas a maior parte das pessoas até tropeça logo no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E muitos de nós temos outros deuses. Ou no sétimo, Belinha. Exatamente, exatamente. Ou nós temos a televisão como um Deus, ou o dinheiro, ou o sexo, ou as drogas, ou o eu próprio, as opiniões, tanto a família, o trabalho. E Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E depois continua no versículo 11: porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como havendo de ser julgados, então estamos a falar de julgamento, pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E onde eu quero chegar é aqui, este é o propiciatório. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Louvado seja Deus. Então, Amém. antes mesmo de sermos confrontados com a lei, Deus quer usar de Misericórdia. misericórdia. E Isaías diz que Deus espera. Não sei se eu consigo achar agora o texto, salvo erro é de Isaías 31, deixem-me ver se eu consigo achá-lo. Isaías 31. Exatamente, Isaías 30, perdão, Isaías 30, 18. Diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele está à sua espera para poder usar de misericórdia. Por que é que você não aceita Jesus como o único que pode salvá-lo? O único. Ele ainda está à espera. E ele diz aqui ainda, Belinha, e se detém para se não compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Olha aí. Maravilhoso, maravilhoso. É um texto muito bonito. Bom, mas realmente nós falávamos do lugar santíssimo e da arca, a arca da aliança, a arca do pacto, e dentro da arca, então, estão três coisas. Está a vara de Arão, essa vara significa a educação. A Bíblia diz: não, não retires a vara do menino. Mas qual educação? A educação da Bíblia. Os patriarcas, eles educavam os seus filhos, não era nas escolas. E atenção, nós não estamos a dizer para não enviarmos os nossos filhos às escolas, mas eles precisam de ser educados na palavra de Deus e as escolas não lhes dão essa educação. Então, a vara significa a verdadeira educação, que vai dar frutos. A vara era uma vara de amendoeira que dava flor e dava fruto, diz a Denis. Essa vara, ela diz exatamente isso, mas ela diz também as profecias que Deus havia dado para que essa educação fosse dada aos seres humanos como algo vindo de Deus, porque a Uhum, amendoeira não floresce por ela mesma. Ela tem uhum, algo que impulsiona para que ela floresça e que ela dê frutos. E isso só pode exatamente, vir de Deus. E então as exatamente. profecias, aquilo que está escrito na palavra de Deus, do qual o menino deve ser instruído, é aquilo que a vara de Arão, ela simboliza tudo. É a profecia, Sim, é a palavra de Deus, é esse ensinamento que Deus quer dar para nós, que primeiramente vem dele, né, Belinha? exatamente, é a raiz. Ele é a raiz, não é verdade? Depois temos o pote com maná. Ou seja, já vimos a educação. O que é o pote com maná? O próprio Jesus disse que ele era o maná que desceu do céu, Verdadeiro alimento. o verdadeiro alimento. Portanto, tudo falava de Jesus. O maná, e nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 6, já agora.
E foi isso que causou uma grande sacudidura no tempo de Jesus, que muitos o abandonaram, praticamente todos, só ficaram 12. Pode começar no verso 56, Belinha. Pode começar no 56. Queres ler? Podes ler. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Exatamente. E agora o versículo 32, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Versículo 35, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Então ele aqui, depois mais à frente, também no versículo 50, a 49 a 51, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu, disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Portanto, nós podemos ter a vida eterna porque Jesus já se deu a si mesmo. Ele só precisa que nós acreditemos nisto. Você E, acredita? Belinha, é muito importante falar que o comer da carne de Cristo é realmente, vamos dizer assim, crer na palavra dele, porque Sim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o próprio Cristo. E quando nós comemos a carne, é realmente buscar essas doutrinas e introspectar dentro da gente essas verdades que nós estamos hoje, inclusive, falando aqui. exatamente, viver pela palavra. Nós até depois podemos fazer um estudo sobre isso. O que é viver pela palavra? Qual palavra? Quais são os versos? Não é que nós realmente. A palavra é toda para nós crermos, mas há determinados pontos que nós precisamos viver para ter vida em nós mesmos. São as promessas, né, Belinha? São as promessas. Então, depois temos as tábuas da lei, que estavam também dentro da arca. E o que é que são as tábuas da lei? No fundo, é o caráter de Cristo escrito em 10 princípios. E hoje as pessoas dizem que já não está mais em vigor, Belinha. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque a lei diz não matarás, então agora podemos matar toda a gente, porque não há, já foi abolida a lei, não é? Já não existe lei, podemos matar, podemos adulterar. Fazer qualquer coisa. Até os próprios governos que nem sequer são, muitos deles nem são cristãos, eles baseiam-se em princípios dos 10 mandamentos. Portanto, a lei de Deus é eterna, tal como o próprio Deus. Por isso é que ela é a lei de Deus, tão eterna quanto o próprio Deus, não é? E dentro da arca estava tudo isto para que o povo percebesse que se eles realmente acreditavam em Deus, eles podiam viver tranquilos. Sim, Aqui em Mateus 5, verso 17, Jesus fala algo que não podemos deixar de falar agora, Belinha, sobre isso. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Mais precisamente, para torná-la gloriosa. E uhum, isso é muito importante, porque se pudéssemos quebrar a lei, Cristo não precisava ter morrido na cruz. exatamente. Teria abolido a lei e não precisaria de vir mostrar, Jesus veio mostrar que era possível guardar toda a lei, porque ele veio na nossa carne e guardou a lei. Portanto, ele veio demonstrar que a mentira, que aquilo que Satanás tinha dito era mentira, que não era possível guardar a lei. E ele disse: é possível porque eu vim em carne, na vossa carne, e guardei a lei. Agora, só concluindo, eu não consigo guardar a lei. Você não consegue guardar a lei. Qual é o único que consegue guardar a lei? É Cristo. Mas se ele viver em mim, pela fé, ele vai guardar a lei.
Agora, É. Belinha, as pessoas não só não acreditam que é possível guardar a lei, como nós não podemos ter o caráter de Cristo. E quando, inclusive, ministeriais falam que é impossível ser igual a Cristo, nós estamos dizendo para o Pai que ele é um incompetente, mandar um modelo, que é Cristo, que nós não podemos ser igual. E aí tem um detalhe muito importante também, que hoje é corrente no meio cristão aí, que nós não podemos deixar de pecar. Isso tudo é obras do inimigo, querendo obstruir a graça de Cristo, que se ele habitar em nós, ele pode fazer aquilo que nós, como você falou, não podemos fazer por nós mesmos. E o Uhum, santuário, ele mostra exatamente essa condição de que se eu viver lá dentro, o inimigo não pode me tocar lá dentro. uhum. E esta oração, que é muito conhecida por todos os cristãos, não é? Sobretudo pelos nossos irmãos católicos, que está em João 17, é uma oração que Jesus faz. No capítulo 17, no versículo 22, eu vou ler só apenas 2 ou 3 versículos. Diz o seguinte: é Jesus que está a falar com o Pai. Vamos ler a partir do 20. E rogo não somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra dos discípulos, hão de crer em mim. Então Jesus rogava também por você, rogava por mim, rogava pelo Adénis, porque ele diz aqui: eu rogo também por aqueles que pela palavra dos discípulos hão de crer em mim. Para que, qual é o objetivo? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E agora reparem o versículo 23. Eu neles e tu em mim. Então, o Pai no Filho e o Filho em nós, para que eles sejam perfeitos em unidade. Só existe uma maneira de sermos unidos: Em é Cristo. Cristo viver em nós, Amém. a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Meus amigos, eu acho que nós vamos fechar por aqui o nosso estudo. Penso que está na hora. Belinha, sem antes, menos não dizendo de que o lugar santíssimo é tudo aquilo que Cristo está fazendo nesse tempo, que ele está purificando o santuário, e todos esses elementos representativos no santuário nos fazem, vamos dizer assim, algo muito importante na instrução, porque nós hoje precisamos nos alimentar corretamente, que é representado pelo maná, para que tenhamos um sangue limpo, para podermos enfrentar as dificuldades das enfermidades e das pestes que virão logo mais. Por isso que o livro de Daniel, no capítulo 1, é a alimentação correta, o capítulo 2 é a revelação que Deus dá em função de ter um sangue bom e ter uma mente limpa. E no capítulo 3, então, o que, que aconteceu? A adoração correta que Deus exige de nós nesse tempo, por termos obedecido a estas regras que o próprio Deus nos estabeleceu. Tem muita gente que diz que isso não é um motivo de, vamos dizer assim, de santificação ou mesmo de salvação, e é. Então, todos esses elementos que estão no lugar santíssimo, os 10 mandamentos que hoje o mundo está dizendo que não vale mais, a tábua de Arão, que representa, perdão, a vara de Arão, que representa todos esses ensinamentos que Deus quer nos dar e que nós não estamos dando mais para os nossos filhos, estamos Uhum, botando eles nas creches. Não que as creches não sejam boas, mas elas não dão aquilo que os pais devem dar em casa. uhum, E essa representatividade toda, ela foi esquecida, porque Satanás ele bloqueou toda essa verdade nesse tempo presente. E nós uhum, precisamos ressuscitar tudo isso para que possamos, primeiramente, louvar a Deus por essa uhum, doutrina e por essa maneira dele, vamos dizer assim, agir para a nossa salvação.
e darmos crédito, principalmente crer nele. Porque a Bíblia diz que... Pode falar. Estavas a falar e agora que diz crer nele. Deus aqui em Êxodo, agora vamos ao Novo Testamento, Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, que são as leis da saúde, por exemplo, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu, diz Deus, sou o Senhor que te sara. Então Deus está a dizer aqui, se vocês ouvirem, é preciso ouvir, e se vocês obedecerem, podem ter a certeza que eu faço a minha parte. Essa é Então, uma meus promessa amigos, muito linda, hein, Belinha? muito linda, muito profunda, muito, como é que é dizer, concreta, não é verdade? Agora, veja bem, as pessoas procuram os médicos, nada contra procurar os médicos, procuram tudo, menos a Deus e menos aquilo que Ele é que faz com que nós somos sarados, tanto da parte espiritual como na parte física. Uhum. Exatamente, não é por acaso que Jesus diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acham que é justo ele dizer uma coisa e nós fazermos outra? Não. Então é necessário que Deus nos está a dizer aqui com a doutrina do santuário, é creiam, creiam no que eu digo, façam o que eu digo, façam a prova. Ponham-me à prova, vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Mas isto que nós vos trouxemos aqui é apenas um pouquinho da doutrina do santuário. A doutrina do santuário é uma pessoa, é Cristo. E vários aspectos da vida de Cristo, da missão de Cristo para nos salvar. Será que vocês aceitam o método que Cristo escolheu, que o Pai escolheu para nós sermos salvos? Ou queremos nós ser salvos de outras maneiras que não esta que Deus estabeleceu? Belinha, eu acho que agora é um momento oportuno para dar para o ouvinte algo que ele pode depois buscar isso. Nós temos em Ezequiel uma profecia no capítulo 7, 8 e 9. Entre esses três capítulos de Ezequiel, Deus mostra que virá o fim e ele está muito próximo desse tempo que estamos vivendo. E ele diz que, no capítulo 8, que a igreja de hoje, a Laodiceia, ela não está entrando pela porta do santuário, ela abriu um buraco. E esse buraco é um assalto ao santuário de Deus. E esse buraco é uma representação da apostasia que hoje a igreja vive. E nós precisamos estudar esse assunto, Belinha, porque o juízo vai vir. O capítulo 9 de Ezequiel, ela diz que o fim vai vir. E o mundo está se arregimentando para isso, Belinha. E o povo não está vendo isso. Eu estou angustiado. Nós precisamos falar. Sem dúvida. Calma, Denis. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, não é? O Espírito do Senhor está se movendo com grande força naqueles que realmente querem ser servos, atalaias, vigias. Fala, disse Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala. E muitos não vão ouvir porque são casa rebelde. Mas nós estamos aqui, temos que ir a pouco e pouco, não é? Porque provavelmente muitos dos que nos estão a ouvir não conhecem estas coisas e nós estamos a ir devagarinho. Nós desejamos a todos que tenham um bom dia, não fiquem só por ouvir o que nós estamos a dizer. Façam como os bereanos, vão procurar ver se aquilo que nós dizemos é mesmo assim. Cavem fundo, passem tempo com as escrituras, que no fundo as escrituras é Deus a falar comigo, é Deus a falar consigo, e Ele quer falar. Como é que eu vou saber qual é a vontade dele para a minha vida, para ele me poder salvar, se eu não sei o que é que ele me diz?
Não é verdade? Então, nós desejamos a todos um dia abençoado, que Deus vos guarde e até ao nosso próximo estudo.